Amigos irmãos, amigas irmãs, em torno da mesa do Senhor, a comunidade se reúne nesse 17º domingo do tempo comum, para saciar-se do que de mais precioso Deus tem a oferecer à humanidade. Aproximemo-nos do Senhor com fome, pois quem tem fome tem um bom apetite. Uma vez eu vi escrito na parede de uma casa de uma família bastante humilde, e ali estava escrito assim: a fome é a melhor mistura. Se nós temos fome, então vamos procurar o alimento. O nosso alimento é Cristo. E o próprio Cristo falou que o seu alimento é fazer a vontade de Deus. Neste domingo nós vamos ouvir a palavra de Deus que vai nos apontar para o pão multiplicado e ao mesmo tempo o pão partilhado. Ao participarmos do banquete da Santa Eucaristia, tornamo-nos todos unidos no Espírito pelo vínculo da paz. E as necessidades básicas das pessoas, do povo, elas são grandes, especialmente das pessoas mais necessitadas. Por isso, movidos pela fé, o nosso coração se abre para acolher e para partilhar e receber os dons que Deus tem a nos oferecer. A primeira leitura, tirada do segundo livro dos Reis, fala de um homem de Baal Salisa que trouxe para Eliseu, o homem de Deus, ele trouxe pães dos primeiros frutos da terra, os chamados pães das primícias. Ele trouxe 20 pães, e era assim que o ritual indicava como se deveria fazer. Dos primeiros frutos, os pães deveriam ser entregues ao sacerdote para que ele fizesse uso desses pães. Então, Eliseu, o profeta, o homem de Deus, que recebeu esses pães, ele pediu que ele fosse dado ao povo. Eliseu indicou a partilha, mas aquele homem que trouxe os pães disse: como vou distribuir tão pouco para 100 pessoas? Eram 20 pães e 100 pessoas. Ele disse: dá ao povo para que coma, pois assim diz o Senhor, comerão e ainda sobrará. Uma vez, diante de um desafio pastoral que estávamos vivendo, um sacerdote disse: eu não consigo ficar quieto, ficar tranquilo, pois a multidão é grande, as necessidades são grandes e eu tenho apenas um pão para oferecer. Ou seja, ele tinha aquele pouco, mas esse pouco ele colocava-se nas mãos de Deus para que pudesse saciar as pessoas que tinham necessidade. Então o homem distribuiu, conforme Eliseu, o profeta, havia indicado, e ainda sobrou os pães. Então é um primeiro exemplo que nós encontramos aqui, uma primeira mensagem desta do livro de Reis, do profeta Eliseu, que recebe os 20 pães e pede para que aquele que levou distribua ao povo. E assim 100 pessoas ficaram saciadas e ainda sobrou. E nós encontramos no Evangelho também a multidão saciada. Neste domingo nós começamos a ler o capítulo 6 do Evangelho de João, o conhecido
sermão, palavra, o capítulo que fala sobre o pão da vida. Jesus, o pão da vida. Ele é o pão da vida. Há, sem dúvida, aqui uma ligação com a Eucaristia, o sacramento da Eucaristia. Na narrativa da ceia do Senhor, João parece que interrompe e passa para o lava-pés. E aqui, então, no capítulo 6, ele começa a falar da sua vida doada enquanto pão da vida, enquanto carne, para a vida do mundo, e quem dele comer terá a vida eterna. É o evangelho que fala da multiplicação dos pães. Este evangelho, ele está presente nos 4 evangelistas, nos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e aqui também em João. Então é uma multidão que estava seguindo Jesus. João fala de sinais. Eles viam os sinais que Jesus realizava. Quais eram os sinais? Os sinais são os milagres que Jesus realizava. E aqui então mais um sinal, o sinal da multiplicação dos pães, o milagre da multiplicação dos pães. Uma multidão, e estava aí próxima a Páscoa dos judeus. Jesus então levanta os olhos e, vendo esta grande multidão que estava vindo ao seu encontro, ele foi dito a ele: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Então Felipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. E um dos discípulos, o André, o irmão de Simão Pedro, indicou: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mesmo isto é pouco para tanta gente. Então a multidão é organizada, sentada, e havia muita relva naquele lugar, e ali se sentaram. Jesus toma os pães, dá graça, distribui aos que estavam sentados. Eles se alimentaram daqueles pães multiplicados, e ainda recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães. 12 representa aí o número, então, dos apóstolos, que cada um deve levar o alimento de Cristo em missão para o meio da sociedade. É um sinal que foi realizado e que no século XIX surgiu uma teoria descartando o sinal da fé, olhando apenas para o lado racional, entendendo apenas como uma partilha. É importante que este evangelho nos remete, sim, também para a partilha, não podemos ficar egoístas, mas não podemos tirar também este lado espiritual, este lado sensível da fé e esta multiplicação do pão realizada por Jesus. Quando Cristo ele entra no coração da vida, na vida das pessoas, as pessoas são saciadas. Peçamos esta graça de sermos constantemente saciados pelo Senhor e ao mesmo tempo estar de coração abertos e sensíveis às necessidades dos irmãos e das irmãs, para que todos possam, como uma grande família, unidos, serem saciados, especialmente nas suas necessidades básicas. Deixemos neste domingo, 17º domingo do tempo comum, sermos saciados por Cristo, estejamos sentados aos seus pés como aquela multidão e acolhamos as graças e dons que o Senhor vem nos oferecer. E ao mesmo tempo peçamos a graça de o nosso coração estar aberto, nossas mãos abertas para socorrer os que têm necessidades e para partilhar
do que temos e somos para tantos que necessitam. O Salmo nos ajuda a rezar, com o refrão dizendo: saciai os vossos filhos, ó Senhor. Estejamos sedentos, famintos aos pés do Senhor, para que sejamos saciados e aqueles irmãos que precisam ser saciados com a nossa caridade possam encontrar benevolência em nós. Um fraterno abraço, meu irmão, minha irmã. Desejo que todos tenham um abençoado domingo, dia do Senhor. Se puder, compartilhe este áudio e também clique aí dando o seu joinha, o seu gostei, para que este vídeo possa alcançar mais pessoas. Um grande abraço.